Fala galera, tudo bem com vocês? Professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Quero falar com o nono ano, tá? Vamos falar aí do capítulo 7, Industrialização e Urbanização. Também dando continuidade ao capítulo 6, né? Onde a gente falou aí do processo industrial, como começou, e também da urbanização. Então, dando continuidade ao capítulo, então vamos lá, tá? Lembrando que quando o capítulo ele é muito extenso, quando o conteúdo ele é muito extenso, né, a apostila de vocês ela vem dividida às vezes em 2 capítulos, mas o mesmo assunto tem situações diferentes, tá? Então, dando continuação aí, na página 21 vem falando da urbanização, que é um processo que está ligado ao processo de industrialização. Vamos ver por quê. Ao estudar a industrialização em suas diferentes fases, né, podemos analisar as transformações que esse processo causou no espaço geográfico. Uma das mudanças mais significativas à industrialização, como eu acabei de dizer, que eles estão interligados, foi a urbanização, que resultou no crescimento das cidades em determinados casos, na diminuição de crescimentos do campo, né? Desse modo, os processos de industrialização e de urbanização estão bastante ligados. Acabei de falar disso para vocês, né? Não tem como falar de industrialização sem falar de urbanização. Todas as vezes que vocês pegarem o conteúdo que fala de industrialização, vai estar inserido também a urbanização. O processo de industrialização, porém, não se limitou às cidades, também no espaço rural, tá? Ele interfere o tempo todo nesse espaço, principalmente o espaço rural, que passa a dispor de maquinário de tecnologia sofisticada para o sistema produtivo. Como os maquinários, são chamados de tratores, as semeadeiras, tá? As colheitadeiras, são uma série de equipamentos, tá? Que veio mudando com o passar do tempo, né? Antigamente, esses maquinários eram os maquinários rudimentares, meramente tratores, enxadas, enxadões, né? Equipamentos bem simples, coisa que ultimamente, né, nessa nossa atualidade, a gente vê o uso cada vez mais aplicado da tecnologia dentro desse processo aí no campo, né? O processo da mecanização. Com maior oferta de emprego em fábricas e cidades, passam a contar com as mais atividades nos setores do comércio e nos serviços, nos quais também geram emprego e atrai imigrante, né? A gente está falando aí principalmente do êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Quanto mais, tá? Os centros urbanos, né? O processo de industrialização, ele cresce nos centros urbanos, tá? A tendência é cada vez mais essa população rural, essa população da zona rural, ela migrarem, né, do campo para a cidade, para os grandes centros urbanos, que é chamado aí conhecido, né, que todos nós já ouvimos falar, do êxodo rural, ok? Então é disso que o texto está falando aí. Urbanização nos países de industrialização antiga. A urbanização nos países de industrialização antiga. Então vamos lá, o que vem a ser isso, né? As transformações proporcionadas pelas primeiras revoluções industriais mudaram o cenário urbano dos países que a vivenciaram a primeira revolução industrial. Modificou o espaço geográfico, por exemplo, na Inglaterra, né? Que foi o primeiro país a ser inserido aí a primeira revolução industrial. Então, desde a primeira revolução industrial, passando pela segunda, pela terceira revolução, muita coisa aconteceu. Então, esses países, tá, que o processo de industrialização veio de uma forma tardia, tá, e é disso que o texto fala, né? Olha só, a industrialização e o crescimento das cidades estavam fortemente ligados. Quanto mais as cidades cresciam, mais o processo de industrialização se intensificava, pois o consumo dos centros urbanos estimulava a produção de mercadorias, impulsionando cada vez mais as atividades industriais. Quanto mais se produz, quanto mais se tem indústria, né, novos produtos vão sendo criados e isso vai
atraindo realmente a população. Vem falando também o crescimento das cidades europeias. Atualmente, a Europa apresenta altas taxas de urbanização, com média superior a 80%. De acordo aí com o Banco Mundial, aí é um dado de 2016, alguns desses países, como Bélgica, Islândia e Estados Unidos, tá? E Reino Unido possui mais de 90% de sua população vivendo de suas áreas urbanas. Os países europeus que mais ingressam no processo de urbanização foram justamente aqueles que implantaram a Revolução Industrial, no meado aí, galera, do século XVIII ao início do XIX, né? A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a se urbanizar. Na maioria dos outros países envolvidos na industrialização, esse processo ocorreu a partir da segunda metade do século XIX, com as indústrias surgindo em diversos locais desses países. A urbanização ocorreu em várias cidades e ficou centralizada apenas em uma, ok? Então, vem falando aí desse processo do crescimento das cidades europeias a partir da primeira revolução industrial, chegando à atualidade. Beleza? Depois também na página 25, vem falando aí da urbanização do Japão, né? Nós já falamos do Japão no capítulo anterior, e vem falando aí desse processo de urbanização, como o país se organizou para chegar no que é hoje. Comparado à Europa, o Japão se industrializou tardiamente. Por consequência, sua urbanização também foi posterior, tá? Isso vocês estudaram no capítulo onde falou da ascensão industrial japonesa, como vocês viram aí no capítulo anterior. Por essas características, o Japão conseguiu reestruturar seu setor industrial por meio de elevados investimentos no desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa e de novos métodos de produção, alcançando eficiência e lucratividade, mesmo com a destruição após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele pensou em estratégias, colocou em prática, né, de forma organizada, estruturada, para chegar aí nessa potência de urbanização que é o país. Olha só, nesse mesmo texto fala aí, a tecnologia de ponta, está falando da robótica, aeroespacial, nuclear, biotecnologia, né, são exemplos de tecnologia usada dentro do país, passou a ser o carro-chefe do desenvolvimento econômico nas diversas esferas industriais japonesas. A distribuição geográfica das indústrias foi feita por áreas estratégicas, tá? Então, assim, todas as indústrias dentro do Japão, elas são colocadas em locais estratégicos, pensado de forma, assim, que realmente faça com que dê certo. Não é feito de qualquer forma, de uma forma jogada, é feito de forma estrategicamente pensada, tá? Já na sua lucratividade, ok? Esse fator, somado ao relevo montanhoso de áreas centrais do Japão, impulsionou o processo de urbanização nas zonas costeiras, tá? Então, são vários motivos, várias formas de fazer com que a urbanização do Japão crescesse, chegando no que é hoje, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa para se falar sobre o conteúdo. Também vem falando aí, de urbanização nos países industrializados recente, tá? Ao contrário do que ocorreu na Europa, a urbanização dos países de industrialização recente, de modo geral, ocorreu de forma acelerada, tá? Mesmo acontecendo de forma tardiamente, tá? Esse processo, depois que ele foi introduzido, aconteceu de forma acelerada. Olha só, vamos continuar aí, Ocorreu de forma acelerada e sem planejamento, dando a origem à informalidade no mercado de trabalho e à concentração de contingente populacional. Pois é, quando isso não tem um planejamento certo, tá? Acontecendo de forma acelerada, pode ver os fatores negativos. Quais são esses fatores negativos? Contingente populacional em áreas periféricas,
muitas vezes de forma irregular, destacando-se principalmente as desigualdades socioeconômicas nesses espaços, tá? Onde você vê grandes aglomerados, né? Então, tem que se pensar, tem que fazer de forma organizada, para que isso não aconteça, essa situação, né? As informalidades. Então, isso aí está no texto, na página 30 para vocês, ok? Também a urbanização na Índia, tá? O acelerado do processo de urbanização na Índia é um fenômeno relativamente recente, que começou a ocorrer após a independência do país em 1947. A Índia foi colônia britânica no período de neocolonialista, né? Aí vem falando aí desse processo, que apesar de a maior parte da população ainda estar no campo, população com mais de 30% dos habitantes do país se encontra em zonas urbanas. As cidades não param de crescer e o êxito rural só aumenta, tá? Então você vê nos centros urbanos esses aglomerados, né? Várias situações devido aí à sua expansão dos centros urbanos. Acontece o quê? As pessoas saem das zonas rurais e vão se concentrando aí cada vez mais nos centros urbanos, tá? Então, ó, esse crescimento acelerado das cidades indianas, assim como ocorre nos demais países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, tá? Então, são exemplos que a gente pode colocar o Brasil nessa situação, né? Os centros urbanos, eles vão crescendo devido ao processo de industrialização, processo de urbanização, e muitos fazem esse processo migratório, saindo das áreas rurais para os centros urbanos, causando aí esses aglomerados, né, populacionais aí nos centros urbanos. Ok, pessoal? Então é isso, fico por aqui. Beijinho, tem dúvida, me procura, entre em contato, tá? Dê notícias. Até breve.